Hoje é culto de doutrina. Entretanto, eu não vou pregar. Vou falar muito pouco. Agora, já à noite, o Espírito Santo pregou para mim porque eu estava precisando que alguém me profetizasse alguma coisa. Como eu não tenho o hábito de telefonar para alguém profetizar para mim, eu fico esperando que Deus me socorra. E aí, como Ele quiser socorrer, Ele faz. Eu sentei à tarde para estudar, para a gente iniciar uma série de mensagens hoje, e convidei alguns pensadores da história da igreja para estudarem comigo e me ajudarem a compreender alguns textos bíblicos, e eles me ajudaram. Mas depois de um estudo mais ou menos elaborado, o meu coração disse assim: não é esse, não hoje. Mas já eram 5 horas da tarde, querido. 5 da tarde, para você pensar numa outra mensagem, é um sufoco. E aí eu saí bisbilhotando os esboços e estudei outra mensagem. E liguei para Jones e disse: vem correndo para você me ajudar aqui, porque eu tenho que imprimir esse negócio. E Johnny chegou e resolveu enquanto eu fui me preparar, mas o meu coração não estava tranquilo. E quando eu sentei para tomar um café, para vir para a igreja, o Senhor me disse assim: a minha graça te basta. Desde alguns dias eu venho me sentindo num processo de cansaço mental, físico, emocional, esgotamento espiritual. Ontem, quando eu levantei, eu não tive perna para sair, passei o dia dentro de casa. Alguns atendimentos que fiz em casa. Hoje o processo foi mais ou menos o mesmo. Eu não tinha condição, ânimo, disposição, vontade. E foi por isso que o Senhor me disse, segundo aos Coríntios 12, versículo 9: a minha graça te basta. Eu sentei tomando café e conversando com Deus. Primeiro eu falei com Deus que o que se espera normalmente dentro do contexto da religião, da igreja, é que líderes espirituais sejam homens quase infalíveis. Alguns até têm a sensação de que pastores não têm problemas, não passam lutas. Eu lembro de um dia que o irmão me disse assim: pastor, o senhor é tão, eu acho que o senhor não sente nem sede. Eu falei com ela: irmã, já tomei muita água de torneira. E os próprios líderes, o próprio contexto da igreja leva alguns a quererem manifestar uma força que não se acaba. E eu já disse aqui algumas vezes que pastores são homens e mulheres comuns, com as mesmas lutas, embates, tentações, frustrações e experiências com Deus. Esse é o detalhe. E eu sentei conversando com Deus hoje. Por que muitas vezes eu me assento no gabinete para atender alguém que às vezes está até com um problema parecido com o meu, e eu digo para ele: resolva assim, e no outro dia ele chega e diz assim: deu certo. E às vezes eu não encontro essa mesma velocidade nas soluções. Qual é o problema? Por que será que às vezes eu acordo à noite e não consigo voltar a dormir, e às vezes até choro? Aí o Senhor foi me dizendo: a minha graça te basta. E à medida que Ele foi ministrando, quando eu saí de casa, eu falei com o Jones: não só basta transmitir, não grava hoje. Mas por que? Senão não grava, só transmitir. O Senhor me fez lembrar de alguns aspectos e alguns momentos da graça na Bíblia, e eu vou compartilhar com vocês rapidinho esses momentos da graça. O Senhor me disse, por exemplo, eu ainda estava tomando café: Josué,
A minha graça cuida. Eu tive a sensação de Deus querendo me dizer e me dizendo do quanto Ele é cuidadoso conosco. Mesmo quando você tem, porventura, a sensação de que está sozinho no mundo, porque Deus se calou, às vezes Deus se cala, a Bíblia Sagrada inteira nos apresenta Deus como um Deus zeloso. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 23, quando ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele está falando de um carinho especial, de um desvelo especial de Deus com os seus servos. O salmista diz no Salmo de número 4 que o Senhor chama para si aquele que lhe é querido, e o texto da Bíblia hebraica diz assim: o Senhor achega ao peito aquele a quem Ele ama. O Senhor faz cafuné. A graça cuida. Moisés diz em Deuteronômio capítulo 32, aliás, está escrito em Deuteronômio 32, que assim como a águia adeja os seus filhotes para o ninho, assim o Senhor guia o seu povo no deserto. Os pesquisadores dizem que quando a águia quer ensinar o seu filhote a voar, ela chega no ninho e enxota o filhote do ninho penhasco abaixo, mas empurra, joga como se estivesse enraivecida com ele, e ele despenca penhasco abaixo entre nuvens, e a águia apenas olha de longe e não se manifesta, ela não dá sinais de compaixão, e o filhote de águia desce, despenca, batendo as asas, tentando voar a qualquer custo, sem conseguir. E quando a águia, a dado momento, percebe que ele não sabe voar ainda, ela abre as suas asas, e é uma envergadura que atinge até 2 metros de uma extremidade à outra, e a águia é a única ave que consegue alçar voo sem precisar bater as asas, e ela se projeta em direção ao filhote e alcança até 200 quilômetros por hora. E à medida que ele vai se batendo, ela vem ao encontro, e quando ele menos espera, a águia passa embaixo dele e ele cai em cima da águia. E ela recolhe um pouco as asas para ele não escorregar e volta para o ninho. E quando chega lá, bate as asas nele para aquecer. Passa o pescoço, como se dissesse: eu não quero matar você, eu só quero lhe ensinar a voar. Às vezes você tem a sensação de que Deus não está se importando com a sua causa, mas a graça cuida, e cuida nos mínimos detalhes. Pedro estava preso em Atos capítulo 12, e Herodes disse a Pedro: eu vou te matar depois da Páscoa. E a gente mal consegue dormir quando tem uma duplicata para pagar na segunda, quanto mais sabendo que vai morrer na segunda. Mas Pedro deitou e dormiu. E Pedro dormiu tanto que o anjo chegou e disse assim: acorda, Pedro, levanta. E Pedro acordou meio grogue, e o anjo disse: vem comigo. E Pedro foi saindo, e o anjo disse assim: não, calma, calça sandália. Eu sou apaixonado por esse detalhe, porque para quem vai morrer amanhã, irmão, a sandália é o que menos importa. Mas quando o anjo diz assim: calça a sandália, eu ouço Deus dizendo: eu estou cuidando até dos detalhes que você não se importa mais. E Pedro calça a sandália e vai saindo, e o anjo diz: não, calma, Pedro, coloca a capa, como se dissesse: está frio lá fora. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: Deus conhece cada detalhe. A graça está cuidando desses detalhes da sua vida, até quando você acha que não.
E eu levantei, entrei no carro e vim mais ou menos silencioso, e o Senhor me trouxe à mente outra coisa: a graça ama. E o bom, a graça ama sem expectativa de retorno. A graça ama sem lhe cobrar amor de volta. A graça não ama o que você pinta ao seu respeito. A graça lhe conhece na essência e lhe ama exatamente assim. As pessoas nos amam pelo que formam de nós como imagem, pelo que pensam de nós, pela impressão que têm de nós. A graça nos ama sabendo exatamente os nossos defeitos e nos ama mesmo assim. Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. João 15,13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: Deus ama você exatamente como você é. O meu pai e a minha mãe não me amam porque eu tenho um ministério. Eles não me amam porque eu graduei, eles não me amam porque eu consegui algo. Eles me amam desde o dia que o médico disse: a senhora está grávida. Eles viram as minhas rebeldias, as minhas desobediências, algumas que vocês nem imaginam. Eu dei trabalho ao meu pai e à minha mãe que só Jesus para dar graça. E eles não deixaram de me amar apesar disso. Deus, perfeito em amor, nos ama ainda com maior excelência. Sabe os nossos problemas, sabe as nossas lutas, sabe os nossos dilemas, mas Deus não lhe ama porque você tem dinheiro ou porque deixa de ter. Deus não te ama porque você congrega na Assembleia de Deus, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana ou na Deus é Amor. Deus não lhe ama porque você é loiro, porque é moreno, porque é negro, porque tem o olho azul, porque tem o olho verde. Deus não lhe ama por causa do condomínio que você mora. Ele lhe ama por causa do que você é. Ele conhece a sua essência e lhe ama exatamente assim. E ninguém consegue entender o amor de Deus por nós. Como é o nome disso? Graça. Bata-se no peito e diga assim: eu sou amado de Deus. A graça que ama também perdoa. É a graça que não lança em rosto. É a graça que não lembra depois para acusar. É a graça que não cobra de você. É a graça que simplesmente ao perdoar, anula, desfaz. É incrível como a gente mede as pessoas. Me parece que o pastor Josué até mencionou isso numa das pregações no Congresso da Família. Ele disse mais ou menos o seguinte: não acuse alguém pelo pecado de ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus hoje. Graça. A graça nos lava. Quantos de nós daríamos segunda chance a Pedro? Mas a graça perdoa. Quantos de nós convidaríamos Davi para o ministério da igreja onde a gente congrega? Lê a biografia de Davi e manda ele para a cadeia. Mas a graça muda. A graça perdoa. Eu queria que você entendesse que Satanás não pode exercer poder sobre a sua vida. Não permita Satanás usar aguilhão contra a sua alma. Você é alvo, você é objeto da graça de Deus.
A graça que a religião não entende, que a igreja, enquanto instituição, falhou em compreender, mas que enquanto corpo de Cristo pode experimentar cada dia. A graça, essa mesma graça, cura você, cura das tuas enfermidades, cura as pessoas por quem você intercede. É incrível que Jesus jamais dispensou alguém sem atendê-lo. É incrível que Jesus, enquanto a lei dizia que o leproso deveria ser expulso do convívio social, e em caso de alguém encontrasse com ele numa estrada, ele tinha que levantar as mãos acima da testa e gritar: imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse. 10 leprosos chegam perto da graça e dizem: se tu queres, podes nos tornar limpos. E a graça diz: quero. E eles são purificados. A graça chega junto ao tanque Betesda e encontra lá um paralítico que já estava lá há 38 anos, e a religião passava perto dele todo dia, a espiritualidade também passava perto dele direto, porque o anjo descia e movia as águas, e ele continuava paralítico. Quando a graça chegou, perguntou: você quer ficar são? Não tenho ninguém que me lance. Eu não perguntei se você tem alguém, eu perguntei se você quer ficar são. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Pede para o Senhor ministrar a graça com milagre de cura na sua casa, na sua família, na sua história de vida, porque Deus é poderoso para reverter qualquer situação que lhe esteja afligindo. Porque será que nós, igreja do Senhor Jesus, tanto cremos na graça, mas tão pouco falamos dela, e tão pouco a experimentamos? E é incrível que nós queremos vencer as lutas, e os embates, e os processos, e as crises, e as adversidades, fazendo força. Esses dias eu atendi alguém, não me lembro exatamente de que circunstância, e a pessoa me disse assim: eu não tenho mais força para nada. E eu falei com ela: eu vou lhe dizer uma coisa que você vai fazer e que não precisa de força. Se renda nos braços de Deus. Para se render não precisa fazer força, é só se entregar. Para você desfrutar da graça, você não tem que estar forte. Aliás, na verdade, tem que esvair-se da sua própria força e render-se à força e ao poder da graça de Deus em seu favor. Diga comigo: Senhor, eu quero desfrutar da graça. Quem está enfermo, levanta assim a mão. Pode levantar a mão, por favor, quem está enfermo. Senhor Jesus, nós te pedimos que esta graça que cura seja ministrada, liberada sobre estes teus filhos e filhas, para curá-los. Dá-lhes um sinal da tua graça aqui, nesta noite. Liberta-os da enfermidade, cura-os da enfermidade, repreende o mal. Em nome de Jesus, seja curado nesta noite, curada nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A graça restaura. Eu disse esta semana também para alguém o seguinte: não desista de você mesmo, porque quem poderia desistir de você e tem moral para isso, não desistiu. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele: Deus nunca desiste de você. Deus nunca desiste de você. A graça não abre mão do homem. A graça pega um Moisés foragido do Egito e o traz de volta para o Egito, mas agora como libertador. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: você será honrado pela graça, ou honrada.
A graça toma um Davi rejeitado em casa, ignorado no arraial, criticado na guerra, perseguido no período de intervalo até a chegada do trono, sofrendo os preconceitos de algumas tribos que inicialmente não o reconheceram, mas a graça o envolve, e é a graça quem diz: ele é homem segundo o meu coração. O que será que Deus pensa de você? Para de se importar com o que pensam de você. O que vale, na verdade, é o que Deus está pensando ao seu respeito. O pai de Davi imaginava Davi apenas um menino para cuidar das ovelhas, tanto que quando o profeta chegou, Davi não foi chamado. Os irmãos de Davi o viam como um intruso, intrometido, inoportuno, fora de hora. Golias via Davi como comida para os animais do campo e para as aves do céu. Saul viu a Davi como uma ameaça. A graça olhou para Davi e viu o maior rei da história de Israel, e colocou o dedo nele e disse: este é o homem que eu escolhi para reinar sobre o meu povo. O nome disso é graça. A graça encontrou Pedro um dia. Vocês já pararam para perceber que a ferida que Pedro causou em Jesus é parecida com a ferida que Judas causou? Judas traiu, Pedro o negou. Jesus amava a Pedro, Jesus andava com Pedro. Existem milagres no ministério de Jesus que só Pedro, Tiago e João viram. Mas existem experiências no ministério de Jesus que só Pedro teve. Só Pedro tirou moeda de boca de peixe. Só Pedro caminhou sobre as águas. Só Pedro tinha a ousadia de discordar de Jesus. Pedro é o único que discorda de Jesus mais de uma vez. Aí no dia da prisão, quando Jesus está sendo julgado, Pedro diz assim: eu morro, mas não te largo de mão. Aí Jesus diz assim: hoje, antes do cantar do galo, você me negará 3 vezes. Pedro disse: nem a morte me fará. Ainda temou, discordou. Aí quando Pedro está em pé, perto de uma fogueira, e Jesus está sendo julgado, alguém olha para Pedro e diz: você é galileu, eu te vi com ele. Pedro disse: não sei nem quem é. Levantou sem graça, foi lá para o vestiário, encontrou a empregada de Pilatos arrumando os armários. Aí a empregada disse assim: eu acho que eu já lhe vi andando com esse tal de Nazareno. Aí Lucas é quem dá um detalhe mais específico, e Lucas diz que Pedro saiu reclamando, resmungando. Eu imagino o Pedrão dando tapa na parede, que Pedro era meio agitado, meio nervoso, meio sangue quente. Eu já disse que eu não sei quem é. Aí alguém encontra no corredor e diz: ô indivíduo, até o teu sotaque é igual dele, tua fala te condena. Pedro disse: já falei que não conheço. Aí a graça olhou para trás. A graça olhou, e o olhar da graça encontrou os olhos do velho pescador. E o galo cantou. Quando o galo cantou, o pescador correu para chorar, e a graça aceitou passar o processo da crucificação, do sepultamento, e no dia da ressurreição vai Pedro correndo, João 20, com João, para então ver se de fato o túmulo estava vazio. Aí Pedro lembra que havia o negado e reduz a velocidade. Pedro chegou depois de João, entrou no sepulcro, e agora Pedro se pergunta: como irei contemplá-lo de novo?
Mas a graça é extraordinária, porque quando ela encontra com Maria Madalena em Marcos 15, versículo 7, é da graça essa palavra: vai e dize aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galileia e os encontro lá. Por que será que ele destacou o nome de Pedro e não o de João? Porque a graça se importa com aqueles que estão em crise. Porque a graça se interessa por aqueles que têm o sentimento de fracasso. E quando Maria Madalena chega lá no cenáculo e diz: olha, eu encontrei Jesus, ele conversou comigo e mandou todo mundo ir para Galileia, que vai conversar com a gente. Licença, irmão Maria aí, licença, o irmão João, licença aqui, irmão Pedro. Jesus mandou lhe dizer que o senhor não pode faltar na reunião. Fica em pé, por favor. E Pedro foi. Pedro estava pescando quando Jesus chegou. E João 21 diz que quando alguém gritou de lá da praia que Jesus havia chegado, João pulou do barco e foi nadando ao encontro de Jesus. E o mesmo texto diz que Pedro também pulou na água, mas pulou no sentido contrário e se escondeu atrás do barco para Jesus não vê-lo. E Jesus ficou comendo peixe com mel. E Pedro congelando. Quando Pedro viu que não dava mais para aguentar, que Jesus é paciente demais, Jesus não sai do lugar enquanto não alcança o objetivo. Aí Pedro saiu da água, pediu a João que desse a capa, se cobriu, ficou ali sem graça. Aí a graça diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz assim: Senhor, eu gosto de ti. Pedro não cria no seu próprio amor para com Cristo. De repente a graça diz de novo: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro diz assim: Senhor, eu gosto muito de ti. Mas uma das características da graça é que ela não age de cima para baixo. Uma das características da graça é que ela desce ao nosso encontro, vem exatamente para o nível que a gente está. A graça vai buscar você onde você estiver, na condição que você estiver. É o inverso do comportamento humano, porque o comportamento humano diz assim: se quiser, se vire e venha. A graça diz assim: eu quero, então eu vou ao teu encontro para te ajudar a vir. E Jesus então pergunta: Pedro, depois de andar 3 anos comigo, depois de caminhar sobre as águas, depois de tirar moeda de boca de peixe, tudo que você sente por mim, Pedro, é gostar? Você só gosta de mim? Aí Pedro chorou. A graça foi na ferida, alcançou a alma. E Pedro, com lábios trêmulos, diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí a graça diz: apacenta as minhas ovelhas. Dá uma olhadinha no seu vizinho, por favor, e diz para ele: Deus não abre mão de você. Deus não vai abrir mão de sua vida. Eu vou fazer 2 orações agora.
Aleluia. Primeiro eu quero orar por aquela pessoa que está afastado da igreja, por aquela pessoa que já experimentou as dádivas da graça e por alguma razão desanimou, esfriou, se afastou, entristeceu, arrefeceu, uma cinza cobriu a chama, mas a graça providenciou um encontro contigo essa noite, e eu sei que a graça providenciou. Eu quero lhe convidar, o amigo, a amiga, que sente que a graça de Deus lhe tocou nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu quero orar por tua vida com a igreja. Deus abençoe. Venha. O irmão, a irmã. Alguém encontra esse jovem? Está vindo aqui? Veja a pessoa que está do seu lado, irmão. Se é um amigo, se é uma amiga que nos visita, convide-o, convide-a e vem com ele. Vem com ela, não deixe ele vir sozinho. Aqui chega a segunda, a terceira e a quarta pessoa. Venha com ele. E a quinta pessoa. E a sexta pessoa. E a sétima. Venha. Venha. A graça pode mudar a sua vida. Venha, Deus abençoe. Jesus lhe ama. Jesus lhe ama. Venha. Deus te abençoe. Alguém encontra esse jovem aqui, por favor? Aqui chega a nona, a décima e a 11ª pessoa. Deus abençoe. Não sei se aplauso aí é porque Jesus está salvando. Faz um favor. Ali vem a 12ª e aqui chega a 13ª. Alguém recebe esse jovem? Vem. E a 14ª e a 15ª. Aleluia! Aleluia! E a 16ª pessoa, onde está? Tua vida muda. E a graça não abre mão de você. Vem, vem. Estou lhe aguardando. Eu disse que eu não ia pregar. Eu não disse que a graça não iria se manifestar. Deus abençoe. Alguém abraça essa jovem. E a 18ª pessoa, onde está? Alguém recebe esse moço, por favor. E a 19ª, onde está? Venha, venha. Deus não abre mão de você. Ele não lhe ama pelo que ele pensa que você é. Aqui chega a 19ª pessoa e a 20ª. Ele não lhe ama pelo que ele pensa de você. Ele lhe ama porque ele conhece você. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o teu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta. Deus abençoe, Deus abençoe. Que venha a 20ª pessoa, abraçando-se com a graça. Oraganamai, Dorahasu, Emandurahai. E a 21ª, onde está? Venha, venha. Eu sei que tem mais, estou lhe aguardando. Oh, aleluia. E a 22ª? Vem, estou lhe aguardando. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais.
Aqui vem a 22ª preciosa vida. O nome disso é graça. O nome disso é graça. O nome disso é graça. Descer comigo e se me... Onde está a 23ª pessoa? Alguém encontre essa jovem aqui, por favor. E a 24ª pessoa, venha. Venha em nome de Jesus. Sua vida vai mudar, não porque eu disse, porque a graça vai fazer isso. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que chega a 23ª, a 24ª pessoas e a 25ª. A igreja canta, você se entrega ao Senhor. Quem está em casa acompanhando pela internet, entregue sua vida a Jesus aí onde você está, em casa, no trabalho, na empresa, no carro, no aeroporto. Alguém abraça esse moço que chegou aqui, ó. Por favor, pastor, isso. 25ª pessoa já chegou e a 26ª. A 26ª. Onde está a 26ª pessoa? Em casa, como eu estava falando, renda-se a Jesus. O meu eu e o meu orgulho. Estou esperando a 26ª pessoa. Estou esperando, vou esperar. Eu sei que ela está aí. Eu sei que ela está aí. Eu sei que ela está aí. Não sei se você está afastado da igreja. Não sei como é que anda a sua vida. Mas a graça veio ao seu encontro hoje à noite. Ali vem a 26ª pessoa. A igreja aplaude ao Senhor. E a 27ª. Alguém encontra esse senhor aqui, por gentileza. E a 28ª. Só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Eu quero a 28ª. Jesus, dá-nos almas, dá-nos almas. Eu quero pelo menos 30 almas nesta noite. Quero a 28ª, onde está? Em nome de Jesus. Venha. Deus te abençoe. Aqui chegou a 28ª. Onde está a 29ª? Venha. Venha. A minha graça te basta. Aqui à esquerda, de repente. Veja aí do seu lado, irmão. Aí perto. Se alguém precisando dessa ajuda. Onde está a 29ª pessoa nesta noite? Eu vou convidar mais 2 vezes. O que estamos te apresentando nesta noite é extraordinário. O que estamos te apresentando nesta noite é sobrenatural. É a única explicação para estarmos aqui. Onde está a 29ª pessoa? Em nome de Jesus, onde estiver, acena com a mão e me avisa que eu estou te aguardando. Venha.
Deus te abençoe. Ali vem a 29ª. Vem, recebe aqui essas jovens, por favor. 30ª pessoa. Deus abençoe. E 31ª, se entregando ao Senhor Jesus. Canta, a igreja canta. Se tiver a 32ª, pode vir, tá? Eles, depois os irmãos que estão com eles não vão voltar para os seus lugares, vão com eles à sala, junto com a diaconia, fazer a primeira recepção, dar a primeira palavra de estímulo, entregar-lhes uma Bíblia de presente desta igreja, para que você caminhe com Jesus, conhecendo a sua palavra. E não esquece nunca, não importa quem seja você, quem seja eu, a graça nos ama, a graça nos quer, a graça se importa conosco. A igreja estende as mãos para cá, por favor. Jesus, estas pessoas são vidas tão preciosas, que o Senhor quis nesta noite trazer aqui, e estando aqui o Senhor as alcançou com a tua graça. Certamente elas já vieram de casa com uma palavra semeada, em algum momento alguém lançou a semente, e a tua graça que nunca falha, as envolve. Senhor, é possível que em casa alguém acompanhando o culto pela internet também esteja se rendendo a Ti. Nós pedimos o perdão para os seus pecados e a purificação pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Senhor, registra os seus nomes no Teu memorial. Dá-lhes a alegria da tua salvação. E diz a Satanás, Senhor, que ele saia da frente, porque estas pessoas estão marcadas com o sangue de Jesus Cristo e seladas com o Espírito Santo da promessa, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Irmãos, por favor, conduzam eles aqui com o pastor Levi ali, pastor Etevaldo, por gentileza, e a diaconia, conduzam eles aqui, para que os seus nomes sejam anotados, conduzam eles. Eu quero fazer mais uma oração, tá? Nós vamos cantar, eu não sei se vocês ensaiaram, sei lá, Marca da Promessa, dá para... Agora já. Nós vamos celebrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas também. E vamos fazer isto agora cantando este hino. Eu tenho a marca da promessa. Desculpa se eu for chato, tá? Só fique sentado se de fato você disser assim: as minhas pernas estão cansadas. Mas se puder cantar em pé, agora cante com festa. Levante a mão, vibre, celebre, festeje. Você tem a marca da promessa.